Olá pessoal, vamos iniciar mais uma entrevista do nosso Café Tributário e hoje vamos falar de um tema de extrema responsabilidade, que é a responsabilidade do sócio sobre as dívidas tributárias. Para falar desse assunto, convidamos hoje o Dr. Ariovaldo, advogado empresarial há mais de 30 anos, pós-graduados em Direito Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, no estado do Rio de Janeiro, e em Direito Tributário pela Universidade de São Caetano do Sul. Seja bem-vindo, Dr. Ariovaldo. Muito obrigado, Anderson. Vamos aí tirar todas as dúvidas das responsabilidades que os sócios acarretam, quando abrem uma empresa, Exatamente. Bom, para iniciar a nossa entrevista, eu queria que o senhor desse uma síntese de qual é a responsabilidade do sócio de uma empresa. Essa é uma questão que os clientes sempre voltam a esse tema, porque há sempre uma confusão de quem é a empresa e quem é o sócio, quem é o CNPJ e quem é o CPF. E recentemente, esse ano, com a edição da Lei 13.606, meu telefone não parava de tocar e a caixa de e-mail, a caixa de e-mail sempre lotada. Pelo seguinte, agora com essa nova lei que vai entrar em vigor agora no próximo mês de junho de 2018, haverá uma possibilidade, pelo menos é isso que o fisco quer, já de bloquear os bens do devedor tributário antes mesmo da execução começar. E isso está na mídia, está nos jornais, e todo mundo, doutor, minha empresa tem uma dívida, os meus bens serão atingidos? Essa é uma pergunta que constantemente vem sendo feita. Então, eu sempre digo a mesma coisa, a dívida do sócio e da empresa são distintas. Se a empresa está devendo ao fisco, a empresa é que será executada. É lógico que existem algumas regras. Isso é muito importante, Anderson, porque não é porque a empresa tem uma dívida que nunca chegará no sócio. Pode acontecer. Então, existem regras muito claras de que se a empresa, se o empresário cometer alguma infração à lei ou ao contrato social, ele pode ser responsabilizado pessoalmente com seus bens. Mas se ele cumprir a lei, se ele cumprir o contrato social, a empresa por algum motivo não efetuou o pagamento dos tributos, a dívida é da empresa, não é dele. Só que tem uma questão que é importante, Essa a gente sempre esclarece para os clientes e é importante que todo empresário tenha isso em mente. Quando eu estou dizendo, olha, se não conseguiu pagar o tributo, o tributo foi declarado, apresentou a GIA, DCTF, o imposto de renda, tá o imposto, na hora de pagar a guia, não teve o dinheiro, teve uma outra prioridade, enfim, situações do Brasil. Ele não conseguiu, o empresário não conseguiu pagar, a empresa não conseguiu pagar aquele tributo. Eu falei lá, eu vi o doutor Ariovaldo falando que não vai ter nenhum tipo de problema, isso não vai recair para mim. Veja, se essa guia de recolhimento se referir a uma retenção, por exemplo, de imposto de renda, sobre a folha de pagamento, ou sobre uma contribuição previdenciária que foi retida, aí tem que pagar. Sim. Ele declarou, está tudo certinho, não pagou, pode dar problema, porque isso é uma retenção indébita, pode ser até considerado um crime. Então, só para ilustrar claramente, claro. Você é especialista nisso, até me desculpe entrar nesse detalhe, mas é como na folha de pagamento, você tem um empregado, você faz a retenção de imposto de renda na fonte, aí você tem que pagar lá aquele valor correspondente. No mês seguinte, você tem que efetuar o pagamento daquela retenção. Se você não efetuar, pode configurar um crime de apropriação indébita, porque, na verdade, o dinheiro é do empregado, você só está levando o dinheiro lá ao banco. É o repasse, É o repasse. Então, se você cumprir todas essas pequenas regras, a responsabilidade não virá para os sócios. Às vezes a empresa passa por dificuldades, e qual empresa que não passa por dificuldades? E o empresário chega num determinado momento e ele diz assim, olha, eu não vou conseguir pagar. Deixa eu ver as dívidas tributárias que eu tenho aqui. Eu tenho essas dívidas. O doutor Ariovaldo lá no Café Tributário, junto com o Anderson, disse que se eu declarei tudo, não vai ter nenhum tipo de problema. Então essas dívidas estão todas declaradas, então não vai me atingir nunca, o meu patrimônio pessoal. Meu carro, minha casa, meu sítio, meu barco, meu avião, enfim, todo o meu patrimônio, seja ali qual for, estará protegido porque eu declarei tudo. Tem um pequeno detalhe.
A empresa, ela precisa estar em atividade, porque a grande proteção do empresário é a empresa. Correto. Tá? Se houver um encerramento irregular da empresa, aí o sócio vai responder por essas dívidas tributárias. Então, se a empresa perceber que não dá para pagar aluguel, não dá mais para pagar os fornecedores, não dá para pagar as dívidas, vai ter que encerrar as atividades, não adianta baixar as portas, porque a cobrança virá para o seu patrimônio como sócio. E aí poderá haver um bloqueio de bens, nesse caso? Aí, nesse tipo de situação, sim. Porque, inclusive, até uma súmula do Superior Tribunal de Justiça que diz o seguinte, que o encerramento irregular da empresa, né, com o seu fechamento, sem as comunicações, sem os procedimentos legais, leva a responsabilidade aos sócios. Uhum. Isso representa que todo o mecanismo do Poder Judiciário de atingir o patrimônio do devedor vai ser direcionado contra os sócios. Então, pode ter todos os seus ativos financeiros bloqueados, né, com bloqueio de conta, de aplicações, o seu patrimônio imobiliário, veículos. Então, por isso que, se a solução for realmente o encerramento da atividade, deve ser feito da maneira regular. Não basta fechar as portas. Várias alternativas existem, inclusive a gente pode até conversar ou nesta ou noutra oportunidade, que às vezes é a melhor, às vezes é a autofalência, por exemplo. Correto. Então, é muito melhor a autofalência, o empresário vai e declara todo o seu patrimônio, todo o patrimônio da empresa, todas as dívidas da empresa, explica a situação, dizendo, olha, não paguei por esta ou aquela situação, eu perdi um fornecedor, perdi um cliente importante, houve uma mudança cambial, enfim, explica o motivo pelo qual ele não tem condições de efetuar os pagamentos que ele teria que fazer, e a responsabilidade continua na massa falida, não vai para os sócios. Então é importante que sempre haja muita clareza, né, com o empresário e não tomem essas atitudes, às vezes, meio desesperadoras, de baixar as portas, manda todo mundo embora e cada um vai na justiça procurar seu direito, porque aí quando procurar o direito vai ser contra o sócio. E é uma maneira de evitar esse tipo de responsabilidade. Eu imagino, tem alguns temas que dá pra gente falar aqui, sim, que vamos perder horas, né? Por exemplo, como blindagem patrimonial, sim, que é um assunto bem procurado hoje em dia. É uma das soluções até, né? Acredito que hoje de uma forma mais conservadora. Sim. Sempre no princípio da boa-fé, né? Você deve declarar tudo o que está acontecendo. Agora, há um planejamento, tudo deve ser planejado. Não adianta encerrar as portas, né? Baixar as portas, mandar todo mundo embora e aí procurar o advogado dizendo, não, doutor, essa aqui está a minha situação. Não que não haja solução, mas é muito mais difícil. O planejamento é mais fácil. É muito mais fácil. Inclusive, uma coisa, se você me permite, Anderson, que é muito comum, às vezes o empresário chega no escritório dizendo o seguinte, olha, tem uma dívida aqui, vou falar qualquer número, estou devendo aqui 100 mil reais, eu não tenho como pagar e tal, enfim, essa situação aqui eu tenho que dar prioridade para pagar os meus funcionários, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar outras, eu não vou pagar o tributo e tal. E quando a gente começa a olhar com mais profundidade, a gente percebe que ele não está devendo aqueles 100 mil. Sim. Na verdade, ele pode até estar devendo os 100 mil, os 90, etc. e tal, mas ele tem créditos, porque o fisco cobra errado muitas vezes, sim, cobra a mais. Né? E o próprio Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm declarado aí várias situações, como exemplo a questão do PIS e COFINS sobre o ICMS, que é um tema muito específico, sim, mas como outros, como o INSS sobre verbas rescisórias, verbas indenizatórias. O que isso significa? Que às vezes o empresário que está lá com dificuldade para pagar, ele tem créditos contra, sim, o fisco. Um mar de opções. Mar de opções. Então, ele deve aquele 100 mil, talvez até deva aquele 100 mil, mas ele tem 100, 200, 300 de crédito. A compensação, ele ainda pode receber algum dinheiro. Ganha um fôlego até, né? Ganha um fôlego, né, de capital de giro, para ele poder passar por uma crise que ele esteja passando, ou o país esteja passando. Então, às vezes ele tem lá no arquivo morto dele, eu digo que é um cofre, sim, né? Basta ele lá olhar direitinho, né, através dos seus especialistas, grandes especialistas no mercado, né? Nós estamos com a possibilidade de auxiliar os empresários nesse tipo de situação, assim como a arte fiscal, com certeza, tem ferramentas válidas, mas é importante que o empresário não tenha medo do fisco.
não é? Que enfrente o fisco declarando tudo com boa fé, não é? Declarando tudo que a legislação determine para declarar, mas que vá atrás também dos seus direitos. A melhor blindagem, no meu modo de entender, é um planejamento tributário a médio e longo prazo. Quem tem essa possibilidade deve fazer. Não adianta chegar a água já para lhe cobrir, para procurar boia. Não, né? E é engraçado porque essa temporada até está parecendo algo ensaiado, mas não é. Todos os convidados que participaram, né, resume nisso, planejamento. Estivemos aqui com o superintendente da Associação Comercial do Estado de São Paulo e foi bem focado. A gestão de tributos não é feita corretamente pelos empresários. E eu comentei com ele que não é só no comércio, isso é na indústria. Na prestação de serviço, em geral, a falta de informação ainda traz esse prejuízo para o empresário, né? É porque não é um gasto, é um investimento que o empresário faz com a sua sobrevivência para o futuro. Então ele tem que procurar bons profissionais, boas equipes, bons escritórios, para que ele saiba que caminhos ele vai seguir lá na frente. Não adianta só o dia a dia. Sim. Ele tem que entender que a vida da empresa, ela depende de atitudes hoje que vão repercutir daqui a 6 meses, 1 ano. Chegar hoje com uma situação fácil, tranquila, você vai dizer, poxa, mas esse é um empresário de sorte. Mas é fruto de planejamento. Sim. Então, o empresário que quiser sobreviver, chegar em 2019, 2020, 2021 bem, tem que planejar agora, em 2018. Sim. Bom, doutor, eu gostaria que o doutor desse aí uma dica, em um geral, para o pessoal que está nos assistindo, sobre planejamento. O que é um planejamento sobre uma responsabilidade da empresa, né? Sobre a responsabilidade do sócio, para que não ocorra as dívidas. Não vamos falar da responsabilidade só sobre as dívidas, sim, e sim sobre antes de haver a dívida, né? Então, o que o doutor deixa de dica aí para os nossos seguidores? Eu acho que o mais importante para o empresário é ele entender o seu negócio, não é? Eu acho que todos os empresários devem se socorrer de auxiliares, de consultores que possam lhe dar as melhores informações. Eu vejo a melhor maneira é como você ter um mapa. Então você tem que saber exatamente onde você está. Quais são as incidências sobre os meus produtos, sobre a minha atividade, né? Qual é o meu universo de tributos? Uma vez que eu saiba isso, aonde eu quero chegar? Então, quando você tem esse tipo de visão, procurando, como eu disse, né, bons profissionais para poder lhe assessorar, você consegue diminuir a sua carga tributária no momento, muitas vezes, porque você está pagando a mais, e isso é extremamente comum. Você pode olhar para trás para o seguinte objetivo, para você poder descobrir tudo aquilo que você já pagou, para você poder fazer caixa hoje com o que você já pagou a mais. E o planejamento para o futuro é dizendo o seguinte, poxa, vale a pena eu abrir uma filial? Vale a pena eu fechar uma filial? Vale a pena eu alterar parar de fazer uma determinada atividade e contratar uma empresa terceira? E esse tipo de planejamento macro é importante. Eu sei que o dia a dia é importante, porque todo mundo bate na porta, olha, eu estou com um problema, o fornecedor isso, o cliente aquilo, o empregado. Eu sei que o dia a dia é terrível, sim, né? Mas é importante esse planejamento a médio e longo prazo, cercado de profissionais competentes que tenham experiência. Com isso, a carga tributária pode diminuir imediatamente, ela pode ser diminuída na forma legal para o futuro e pode se recuperar aquilo que já se pagou lá atrás. É um caixa. O cofre da empresa, muitas vezes, como eu já disse, pode estar lá no seu arquivo morto. Correto. Fica a dica, né? Fica a dica. Bom, doutor, agradeço mais uma vez, extrema valia as informações passadas aqui hoje e o doutor está à disposição para quaisquer dúvidas aí que os nossos seguidores possam ter. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado. Até mais, pessoal. Até a próxima.